Olá! Estamos começando mais um episódio do Globo TechCast, o podcast de tecnologia da Globo. Aqui a gente te atualiza de todas as nossas novidades no mundo da tecnologia, agilidade e inovação. Eu sou a Vanessa Daguiar, sou a host do primeiro episódio da série especial de Mês do Orgulho, e a gente está aqui hoje com mais 3 pessoas maravilhosas. Estou aqui com a Suzana, com a Fernanda e com a Andressa. Eu vou passar para vocês a bola, para vocês irem se apresentando e contando um bocadinho de vocês, tá? Quem começa aqui? Vamos por ordem alfabética ou vamos fazer por primeiro eu? Ordem alfabética já me perseguiu a vida toda, então vou deixar. Então tá bom. Então, sem ordem alfabética, Andressa. Pulou. Eu vou chamar a Suzana, porque a Suzana tá remota e aí ela já faz uma parceria comigo aqui. Taca pau, Suzana, se apresenta aí pra gente. Eu sempre me dei bem lá na ordem alfabética, porque meu nome tá lá no final da fila, né? Então, valia chegar atrasada, mas aqui tudo bem, vamos começar. Bom, eu sou Suzana, eu tô no Recife, eu trabalho aqui na Globo há 8 anos. Hoje eu tô como assistente de plataforma de produção 2, que era um cargo equivalente ali ao antigo coordenador de telejornal. Então, toda a minha expertise está ali na área de jornalismo. Eu sou formada em jornalismo e radialismo, e é uma área que a gente dupla muito aqui com tecnologia. Atualmente estou como liderança do Somos, junto com a Renata, de NIP, e o Felipe, também de NIP. Então, estou ali representando tecnologia no grupo de afinidade, né? Que é uma área que a gente quer expandir, tem um potencial gigantesco de atingir novas pessoas. Tecnologia é uma das maiores áreas da Globo. E então é bem representativo ter alguém de tecnologia na liderança do grupo, puxando esse espaço. E é isso, estou aqui do outro lado do Brasil para trocar ideia com vocês, porque uma coisa que é bem interessante a gente falar, né, que apesar de todo mundo tentar colocar aquele monte de siglas ali do LGBTQIA+, dentro de uma caixa, nós somos tão diversos, mas tão diversos, que a vivência de uma pessoa LGBTQIA+, na região Nordeste é totalmente diferente na região Sudeste. Enfim, acho que enriquece muito a nossa troca quando a gente quebra ali a barreira geográfica e o remoto permite isso. Então, estou bem feliz com o convite. Obrigada, Suzana. Obrigada e bem-vinda. E seguindo aqui a lógica de deixar a Andressa por último, Fernanda Feijó, se apresenta aí, por favor. Olá, gente. Meu nome é Fernanda, eu tenho 25 anos. Comecei aqui na Globo como estagiária em 2019. Eu tô aqui há um tempinho. Atualmente já sou Dev 2. Eu sou da área de Dev, né? Sou front-end da equipe. Minha equipe é responsável pela parte de interativos no esporte. Então, são as matérias que tem alguma coisa além daquela que a gente vê jornalismo, tipo só a matéria, né? Tudo que tem mais interatividade, joguinhos, a minha equipe que é responsável. Então, tô muito feliz pelo convite. Fiquei muito feliz porque eu não tenho muito contato com a galera daqui. Eu sou uma pessoa um pouco tímida e reservada. Mas eu fiquei muito feliz porque é a oportunidade de conhecer a galera nova, de outros estados até, porque a gente aqui do Rio a gente acaba não tendo muito contato com a galera de fora. Então é muito legal conhecer a galera de outros lugares aqui, né, do Brasil. Então, prazer, gente. Agora eu vou. Maravilhosa. Agora você tá, gata. Agora não tem jeito. Eu sou a Andressa, tenho 25 anos, sou aqui do Rio de Janeiro. Entrei na Globo em 2018 como estagiária ainda. Nesses 5 anos aí eu passei um aninho fora da Globo, mas voltei porque eu gosto muito daqui. Vi que fazia sentido, quis explorar novos áreas e voltei para casa, mais ou menos assim que eu falei com o pessoal. Voltei como engenheira de dados sênior. Trabalho na área de Big Data ali, a gente desenvolve diversas plataformas para atender o hub como todo, né? E desenvolver os nossos produtos. E acho que é isso. Ô, louco, só tudo isso. Eu acho que... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu acho que o que fica legal de conhecer vocês, assim, de ter essa oportunidade, é porque a gente está falando com 3 mulheres, eu me inserindo aqui como host, 4ª mulher, que estão em áreas diferentes da tecnologia, né? Então, quebra um pouquinho de algumas percepções que eventualmente a gente possa ter, né? De que mulher sempre vai fazer, inclusive, as mesmas coisas em tecnologia, porque o pessoal tem uma visão de que tecnologia é uma parada mais masculina, uma visão equivocada. Procurem aí, pessoal, a gente não vai sair explicando tudo isso para vocês, mas nem sempre foi assim. E depois que mulher entra para tecnologia, também
querem colocar em lugares específicos, né? É bem curiosa essa tua afirmação, Vanessa, porque não só na tecnologia, mas em diferentes áreas ali da nossa construção de sociedade, inclusive na nossa cultura, muita coisa nasce num grupo que é minorizado, e aí essa coisa ela é apropriada para um grupo que tem um certo privilégio, e depois o grupo minorizado não tem mais acesso. E assim como é nossa cultura, também é a tecnologia, né? Como você bem citou. A gente é pioneira, mas aí hoje a gente está lutando para conseguir o espaço que a gente começou. É meio paradoxal, mas enfim, é a realidade. Eu acho Isso é que, verdade. eu acho que Fala, fala. eu tô terminando minha faculdade, né? Engraçado pensar que quando eu comecei em 2016, faculdade pública a gente entra pra sair é complicado. Sim. Faço ciência da computação e quando eu entrei, eu era a única mulher de ciência da computação na turma em 2016. Até tipo as minhas amizades que eu tive na faculdade, as mulheres que tinham poucas que eram de ciência da computação, e a maioria das mulheres que eu conhecia na faculdade eram de outros cursos. Então, hoje em dia, quando eu vou, tipo, tô terminando esse período que vem, quando eu vou pra faculdade, eu entro na sala e eu vejo a sala cheia de meninas, eu fico tipo assim, caraca, isso é muito legal, porque quando eu entrei aqui na faculdade em 2016, eu tinha 2, 3 mulheres. Agora eu entro na sala, tem 4, 5 numa turma só, então não é nem no curso, numa turma só. Então eu acho que isso é muito legal ver o interesse também crescendo, né? Além disso tudo, acho que isso é muito legal, a nova geração aí da galera que tá entrando na faculdade, com seus 18, 19 anos, interessado pela área de tecnologia, interessado por áreas onde antigamente não se tinha interesse. Então, acho que isso é muito legal, essa parte, assim, de você ver a evolução da sua área expandindo para a galera que, pô, você sempre quis ter, sabe? É muito legal quando você vê alguém com o mesmo pensamento que você dentro da sua área. Então, acho que é muito interessante isso também. Acho que eu passei um pouco disso, falou. Eu comecei na engenharia, que ainda tem menos mulheres, mas tem mais do que na ciência da computação. E depois que eu entrei na Globo, migrei, assim, fui para o curso de ciência da computação na Universidade Estadual também. E aí eu tive um baque, porque o que eu estava acostumado, que era o pouco, eu fui ver que eu era única no meio de 40, tem poucas vagas, então abre 40 vagas, e dessa tinham 2 meninas, né? E acho que isso tudo, não só com os alunos, mas isso reflete também nos professores. Você tem muito mais. Assim, você tem contato com 1, 2 mulheres ali, você vai. Acho que a referência que você vai ter começa desde a falta, desde a faculdade ali, de você ter homens te ensinando, você ter. Estudar, trabalhar ali com homens também, né? Acho que isso começa desde a faculdade. A faculdade já te dá esse gostinho do que vem pela frente, né? Ô, gente, vocês se sentem referência? Vocês já estão se percebendo como referência para a galera mais nova? Hoje sim. Hoje eu me sinto referência, mas eu senti muita falta de ter referência quando eu entrei, de ter mulheres ali que eu pudesse me inspirar, onde eu quero chegar. Mesmo depois desses quase 5 anos trabalhando, foram poucas as vezes que eu trabalhei com mulheres no meu time. Essa está sendo uma das primeiras vezes assim, com mais tempo dentro de um time. E até hoje eu não tive a chance de trabalhar com uma mulher técnica que tivesse um cargo, alguém que eu pudesse me inspirar, né? Então eu senti muito falta disso, e hoje que eu estou num cargo onde eu posso ser essa referência para pessoas que estão começando, estagiários, júniores, né? Eu me vejo nesse papel de querer mostrar, ou de querer ensinar, ou querer. Acho que ter o que eu não tive, dar o que eu não tive, né? De mostrar que o ambiente é seguro, de que você pode. Tive isso de outras maneiras, por conta de coordenação, pela parte de gestão, mas eu não tinha uma pessoa ali em cima, como acho que hoje eu ainda não tenho, né? Quando eu olho para cima de mim, que eu falo ali que eu quero chegar porque ela tá ali, né? Então isso eu ainda sinto falta. Mas é legal, acho que a gente, independente do cargo, né? Se você é júnior, você pode virar referência para um estagiário. Se você é pleno, mesmo ali, né? Independente do degrau que você tá na escadinha, você sempre tem alguém ali que você pode estar puxando. Não é verdade. E aí isso me fez pensar no seguinte, que o que a gente tem aqui em casa que talvez
sirva para a gente inspirar quem estiver ouvindo a gente, né? Porque a Suzana comentou logo no começo que ela está no grupo de afinidade LGBTQIA+, no Somos, né? Que ela é uma das lideranças do Somos hoje, né? E aí, ouvindo agora você falando, Andressa, eu fiquei pensando assim, cara, o que mais que a gente tem dentro de casa e que pode inspirar quem ouvir a gente? Falar, pô, então quer dizer que tal área ou tal time está fazendo tal coisa? Meio que para vir até nós, né, falar com vocês e, enfim, de repente até quando a gente estiver sendo ouvida por outras pessoas fora da Globo, as iniciativas também inspirarem essa galera. Vocês querem compartilhar algumas coisas aqui? Vanessa, eu acho interessantíssimo quando a gente passa a compartilhar essas experiências e vivências dentro de uma empresa gigante como é a nossa e que está totalmente descentralizada ali, principalmente nos 4 estados mais do Distrito Federal, porque a vivência da Andressa já é totalmente diferente da minha. Eu vim para a Globo através do radialismo e no radialismo ele permite esse espaço de inserção de mulheres. Então, quando eu cheguei na Globo, especificamente ali para a área de operações de VTs, era uma área que tinha muitas mulheres. A central técnica aqui na Globo tinha muitas mulheres. Então, assim, olha como dentro do mesmo prisma, né, a gente consegue ter vivências totalmente diferentes ali. E eu acho que essa troca é muito rica, porque a vivência que ela tem no Rio, dentro da mesma estrutura, é completamente diferente da vivência que eu tive aqui em Pernambuco, uma estrutura muito similar, onde tinham muitas mulheres pioneiras, onde tinham mulheres em cargos de liderança. E eu estou falando do recorte de 2015 ali, ou seja, daqui a pouco tem quase 10 anos, né? E a gente sabe que em tecnologia, 10 anos é equivalente a quase um século, né? Como as coisas Sim. correm, assim. Eu acho que como minha experiência, posso passar que a minha equipe era separada do Hub Digital até pouco tempo. E aí, eu era a única mulher da equipe. E aí, quando a gente mudou pro Hub, foi o que ela falou. Ela nunca teve a visão de olhar pra cima e ver, tipo, alguém que se inspirasse. Quando a gente mudou, a primeira pessoa que eu fui apresentada foi a minha superiora, que ela é uma mulher. Então, pra mim, foi tipo assim, caraca, finalmente vou ter ali uma chefe mulher, não sei o quê. Acho que essas pequenas coisas que a gente vê, a gente já se sente diferente, sabe? Eu acho que é muito importante. Depois disso, já veio outras mulheres na minha equipe e eu não sei se eu sirvo como referência para elas, até porque eu acho que ser referência é algo muito pessoal do terceiro, né? Eu não sei, não posso afirmar que elas me veem como referência, apesar de eu ter. Quando elas chegaram aqui, eu era a mulher que estava na equipe. Mas eu vi como referência a minha chefe, né? Vivi. Então eu me senti, tipo, não tava sozinha, sabe? Não era a única mulher ali na equipe. E aí depois, quando vieram outras mulheres, a gente acaba se sentindo mais à vontade, se sente melhor pra conversar, pra expressar alguma opinião, alguma ideia. Eu acho que é esse o caminho, sabe? Eu acho que tem até dois pontos, assim, não só de trabalhar com mulheres, que isso faz a gente se sentir mais à vontade, mas ainda tem, acho que o segundo degrau, que são os LGBTs, né? Às vezes a gente consegue a diversidade por um lado nosso, mas pelo outro a gente ainda se sente um pontinho fora da curva ali, né? Sim, sim. Aí a Andressa tocou na ferida, né? Tocou na ferida. Que aí a gente, cara, a gente passa por duas peneiras. A gente tem a peneira de ser mulher em tecnologia, né? E depois tem a peneira de ser LGBT em tecnologia. Podemos falar sobre isso, galera. O que vocês estão tendo de percepções, principalmente nesse momento que a gente está, de ambiente híbrido de trabalho, com uma galera estando presencial, uma galera estando no remoto, com as iniciativas da casa, né, com o que a Globo tem feito, buscando nos grupos de afinidade, que a gente não tem só os Somos, né, a gente tem grupos de afinidade para pessoas pretas, para PCDs, para pessoas neurodiversas, então, assim, o que vocês estão sentindo de melhoria no dia a dia, de coisas que tem um depara de avanço? Um, compartilhar com a gente aqui um pouquinho. Ah, Ivan, eu queria começar, Tá, porque tá. é bem interessante. Tem um poema, acho que é de Álvaro Campos, que eu adoro, inclusive, porque ele diz uma coisa que é a minha tradução da minha inserção no ambiente Globo,
que era uma coisa assim, me conheceram logo por quem eu não era e eu não desmenti, porque eu sempre fui lida como uma mulher hétero, porque eu tenho uma passabilidade. E eu não desmenti. Para mim não era interessante trazer esse recorte. Até o momento em que chega numa situação de eu me apaixono por alguém aqui dentro. E aí fica difícil controlar essa situação, porque, enfim, né? A sua vida vira um grande Big Brother dentro da empresa. E aí todo mundo quer saber, todo mundo quer votar, todo mundo quer opinar. É bem complicado, assim, mas eu percebo que existe uma grande diferença ali da jornada que eu construí em 2015 para a jornada que eu construo hoje, que é a forma como eu me coloco em relação às pessoas, sabe? Porque, enfim, a gente tem muito medo de como o mercado vai aceitar essa nova informação, né? De chegar e me colocar numa coisa muito pessoal ali, num ambiente onde não é o meu ambiente pessoal, é o meu ambiente profissional. E às vezes essa relação se cruza de uma forma que é muito difícil fazer uma separação, sabe? As pessoas dizem tanto, separe o seu pessoal do profissional. Gente, mas é a mesma pessoa. E é muito difícil fazer esse deslocamento, sabe? Eu não chego aqui, vou botar o crachazinho, olha, sou uma pessoa. E aí eu vou chegar lá fora e sou outra pessoa. E aí eu percebo que nessa trajetória de 2015 para cá, ela é bem interessante porque 2015 eu olhava ali para frente, né, principalmente liderança, outras áreas, e não tinham referências LGBTQIA+, apesar de ter referências femininas, né, que foi um deslocamento que eu já fiz aqui no início, mas não tinha essa referência LGBTQIA+. Hoje, inclusive, não tem essa referência LGBTQIA+, ainda em lideranças, mas eu hoje já consigo olhar para o lado e já ver pares e ver iguais, sabe? E aí tudo que é novo, ele tem a curiosidade, né? A exploração, parece um bichinho ali que todo mundo quer colocar um palitinho e estressar o bichinho, ver como ele se comporta. E muito disso aconteceu assim comigo. Mas hoje eu já não percebo essa curiosidade mais, sabe? A gente já consegue, pelo menos aqui na realidade que eu vivo em Recife, tá, sabe? Tipo, entrou uma pessoa LGBT. Sim, e aí, sabe? Eu acho que a gente ganhou muito nesse aspecto de construção ali, de jornada, de todo mundo junto. Claro, sempre há o que melhorar, sempre há o que construir, sempre é, tem o que se melhorar, mas fazendo uma comparação nesses 10 anos, assim, eu diria que é outra empresa, é outra realidade. É um sinal que estamos avançando, né, Suzana? Porque a gente tem a percepção que um dos melhores modos de você ter um avanço em relação a determinado assunto é você colocar pessoas que vivenciam aquilo, né? Então, quanto mais diversos os times, quanto mais pessoas com histórias de vida diferentes, menos se questiona o pessoal, né? Começa a ser uma coisa mais fluida. Eu tenho muito essa sensação. Quando eu vim de outra empresa para cá, eu tinha um pouco desse cuidado, sabe? Aqui você fala disso, aqui você não fala disso. E aqui na Globo eram umas coisas assim. Não, gente, eu preciso sair rapidamente aqui porque eu não tenho que sair. Um boy falando, um homem falando. Aí uma mulher falando, gente, porque minha mulher hoje tá me deixando desesperada aqui. Assim, sabe? Mas aí o que você falou mesmo? Fala assim, gente, super natural. A galera trata isso de um jeito super natural, assim, é um parágrafo na conversa. Olha, gente, eu preciso correr hoje, tá? Porque minha mulher me deixou tal coisa para fazer, não sei o quê. Você fala, ok, então tá. Então vamos lá, gente, corre com essa reunião aqui. Eu falo, natural. Nada como a gente receber informações pessoais de maneira natural, porque não muda nada na vida de quem está recebendo, né? Eu acho que isso é uma das coisas que me deixa mais leve aqui na Globo. E aí eu queria devolver, né, para saber como é que a Andressa e Fernanda se sentem hoje aqui, como é que está sendo a rotina de vocês, né? Tá sendo leve, tá em jornada, o que vocês querem contar para nós, né? Pra mim tá sendo bem leve, exatamente porque acho que desde que quando eu entrei aqui na Globo, eu já tava há um tempo no meu primeiro relacionamento, já tinha me assumido há um tempo para família, para amigos, já não era mais uma questão
o me assumir, né? Eu já tinha passado dessa fase e já tinha aceitado para mim que aonde eu trabalhasse, eu iria entrar desse jeito, né? E eu ia ser quem eu sou, né? Não ia precisar me preocupar com isso. Mas por relatos de amigos que, dependendo da empresa, você acho que restringe esse seu pessoal, né? E é muito difícil no presencial, que você passava 9 horas com as pessoas, 1 hora e pouco de almoço, todo mundo conversando, falando de família, falando do dia anterior que foi ruim, e a pessoa tem que se restringir a isso, né? Então isso para mim foi sempre uma questão assim que eu acho que a gente carrega, né? De não só ver as possibilidades que a gente tem numa nova empresa, mas a gente tem que estar atento à cultura antes de entrar, né? A gente tem que questionar coisas que os heteronormativos não precisam se preocupar, né? A gente precisa entender, olha, Arrasou. é muito bom a proposta, o trabalho dos meus sonhos, mas a cultura não bate, né? E você tem que pensar nisso, isso virar um ponto importante, talvez o mais importante, que é você se sentir bem onde você trabalha, né? E acho que com a pandemia também, acho que todo mundo ficou isolado e as pessoas do trabalho, acho que a gente tinha contato, talvez mais contato, tirando família, assim, que morava junto. Então foi muito importante para mim, os times que eu passei, ter pessoas que no decorrer do tempo viraram aliados mesmo e que se importavam e eu senti com o tempo ali que eu não precisava só eu questionar, né? Eu senti passagem disso também para as outras pessoas que viraram aliados, né? Então isso foi muito importante e acho que hoje no meu time mesmo também a galera é super aliada mesmo e não, graças a Deus não tenho nenhum problema e não acho que já deixou de ser uma questão assim, né? A gente sempre fica atento porque situações acontecem, né? O ambiente ele tá se construindo, ele tá evoluindo, mas que eu tenho certeza assim que eu vivo num ambiente muito mais saudável que boa parte do que a população LGBT enfrenta aí em outras empresas, em outros lugares, né? Eu acho que o mais difícil pra gente que é LGBTQIA+, é falar a primeira vez, sabe, no trabalho. Eu acho que quando a gente conversa, a gente fica assim, tá, até que momento eu posso expor minha vida pessoal, até que momento eu posso falar quem eu sou, sabe? E aí, ainda mais a gente sendo mulher, na tecnologia é mais difícil, porque a maioria é homem, né? Então a gente fica assim, poxa, será que vai ter essa aceitação quando eu falar? Acho que a primeira vez que eu falei pro meu chefe algo sobre foi na pandemia, que a gente tava conversando, porque, como você falou, a pandemia a gente acaba estreitando o laço com a galera que a gente trabalha. Porque a gente para a faculdade, para de sair, para de ver a nossa família. A gente só vê ali pelo celular de vez em quando. Mas o trabalho você falava com as pessoas todos os dias. Você falava com o teu grupo de trabalho todos os dias. Então, a gente vai se sentindo mais íntimo ao ponto de ter falado. Eu comentei, tipo, casualmente. E foi ok, sabe? É porque é pra ser ok, né? É ok. Então, mas acho que a gente fica nervosa pra poder falar a primeira vez, acho que. Mas depois ver que um ambiente é seguro. Acho que a gente se sentir seguro é muito importante, sabe? E hoje em dia é super tranquilo. Ontem mesmo saiu todo mundo com seus respectivos cônjuges, saímos pra comer. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente se sentir seguro e leve no ambiente que a gente trabalha. Foi o que você falou. A gente tem sorte, né? Tem gente que às vezes até dentro aqui da empresa ou até outras empresas, as pessoas não se sintam assim, ainda não estão prontos pra dizer quem são, não estão prontos pra falar, né? Mas eu acho que é meio que sorte mesmo, da gente conhecer pessoas tão boas e aliados, sabe? Que estão ali com a gente e é isso, né? Estamos aí. Acho até o ponto que você trouxe do medo do julgamento, da primeira vez de falar, isso quebra muito. Quando você tem uma área mais diversa. Sim. Quando você chega ali e vê que tem iguais, né? Que falam abertamente, que se comportam sem precisar deixar de ser quem é no dia a dia, isso se torna mais fácil para você, né? Acho que até tira um pouco, talvez, desse medo do primeiro, porque você já vê que o ambiente ele é acolhedor, né? Já é seguro. Já é seguro, de que quando você talvez seja a primeira pessoa, o primeiro no time, o único na área, né, chegando. Eu acho que essas percepções de vocês, assim, são bem interessantes, porque quando a gente traz para o universo Brasil ali, né?
Eu trouxe até um recorte do Demitindo Preconceitos, que é muito alarmante a gente ter um dado de que 38% das maiores empresas brasileiras, enfim, empresa e indústria, têm restrição ou não contratam pessoas LGBTQIA+, que é um desperdício imenso de talento só por ser quem se é. Então, quando a gente traz um outro dado ali do Mais Diversidade, que 54% do time de pessoas que eles entrevistaram não sentem segurança para falar quem são no trabalho, é outro dado muito alarmante, porque a gente já perde praticamente 40% de oportunidade de mercado de trabalho, e aí quando eu chego nesse espaço, eu já perco quase 60% das oportunidades de ser quem eu sou, de ter segurança, de poder falar, de poder viver a minha vida. E aí a gente casa um pouco com aquela história, né? É muito difícil descolar essas duas pessoas. E aí a gente traz novos recortes, assim, de pesquisas, que até isso é muito difícil para a gente contabilizar como é a nossa experiência enquanto pessoas LGBTQIA+, no Brasil, porque não existe, assim, um compilado exato, um estudo, uma estrutura que forneça para a gente o nosso raio-x, o nosso panorama enquanto pessoas, enquanto profissionais, enquanto comunidade. E aí teve um dado que eu vi que era bem interessante, que juntou ali umas, sei lá, 100 maiores empresas do Brasil e foram estudar a diversidade dessas empresas. E aí 80% das pessoas em cargos de liderança se disseram aptas a liderar e gerir pessoas LGBTQIA+, e desenvolver. Mas aí somente 45% das pessoas que foram entrevistadas sentiram que, de fato, as lideranças estão propensas a desenvolver, a gerir e a potencializar as carreiras, porque, apesar da pluralidade que a tecnologia principalmente oferece, né, a gente olha para a tecnologia como um mar de possibilidades, né? Aqui é um recorte muito claro disso, que somos 4 pessoas que não necessariamente estão ali na mesma área, a gente está dentro do mesmo guarda-chuva, cada um com a sua gotinha de chuva. Mas, assim, para a população LGBTQIA+, o silenciamento dessa carreira é estrondoso, é absurdo, e eu não sei como vocês enxergam isso, mas dos recortes que eu tenho, das pessoas que eu conheço, as pessoas que estão dentro da comunidade LGBTQIA+, elas precisam ser 2 vezes mais formadas, 3 vezes mais inteligentes, 50 vezes mais esforçadas para conseguir o mínimo, que é um ponto de igualdade. Verdade, Suzane. Você me faz lembrar de um recorte que talvez seja um dos mais pesados, que é quando a gente vai tratar de pessoas trans. Aí a coisa é ainda mais difícil, né? Quando a gente está falando de pessoas LGBTQ que são cis, tem seu grau de dificuldade. Se a gente está falando de pessoas que são trans, aí a gente dobra essa dificuldade, né? Porque, principalmente quando a gente está falando de mulheres trans, né? Ainda tem-se muito essa visão de que elas vão trabalhar para entretenimento adulto, né? Ou dentro do mercado de beleza e estética, né? Que, assim, é um dado muito alarmante e eu vejo isso com muita preocupação e responsabilidade para a gente que está nesse espaço de privilégio, sabe? Porque, como você falou, a gente está numa estrutura cis, normativa, tem uma certa passabilidade ali, e a gente tem como obrigação e dever abrir espaço para as pessoas que são o nosso grupo mais vulnerável, que é a população T ali, porque você olha, né, vê que recorte triste. A gente já tem uma fatia de mercado perdida por ser quem é, a gente já tem uma insegurança por ser quem é, só que a gente ainda tem. E para quem não tem? Porque você olha para o Brasil e vê que 90% da população trans e travesti está na prostituição. Pois é. Gente, é um E dado sendo muito alarmante. violentada, né? É um dado muito alarmante, porque aquelas pessoas estão lá porque o mercado fecha portas. E aí é muito triste, assim, quando você pensa nessa construção, porque o dever de mudar o mercado não é de quem está fora do mercado, é de quem está dentro do mercado, que somos nós. Então, a gente tem que buscar ali espaço, ser pioneiro, trazer iniciativas, trazer ideias. E não existe um caminho fácil, porque fazer isso incomoda. Incomoda uma estrutura que é privilegiada, incomoda uma estrutura de poder
que quer se manter, e a gente mexe em machismo, patriarcado, mexe em estrutura ali de recorte étnico-racial, mas não tem outro caminho, gente. Assim, a gente precisa fomentar que mais e mais pessoas acessem os nossos espaços para que a gente consiga o mínimo, sabe? Não é privilégio, é o mínimo. Concordo, Suzana. Estou lembrando aqui que antes da gente começar a gravar, a Andressa estava falando do peso, né, de as pessoas LGBTQIA+, terem a responsabilidade de melhorar o próprio ambiente, né, de poucas vezes serem recebidas em ambientes que estavam de acordo para essa diversidade, né, de existência. Eu coloco como diversidade de existência, porque acaba sendo isso mesmo. Só que no fim do dia, nós é que vamos ter que fazer isso mesmo, né? Ter o ferramental e as iniciativas para isso, né? Trabalhar cada vez mais com vagas afirmativas, trabalhar com a imagem da marca empregadora sendo uma marca que prioriza a diversidade, porque se a gente não puxar a galera para dentro, o pessoal que não está na empresa, e tirando da nossa bolha Globo, o pessoal que não está no mercado, se não for convidado, não vai bater nessa porta, porque não tá vendo a representatividade, que foi uma coisa que a gente falou lá no começo do nosso papo, né? Você não vê ninguém igual a você lá. Qual é a chance de você ser aceito quando você chega, né? Qual é a coragem que você vai ter de aplicar para uma vaga ali? Porque aí tem muito do que a Andressa estava falando agora há pouco, né? Se a cultura não condiz comigo e para as pessoas LGBTQIA+, isso é de suma importância, por que eu vou me colocar para uma vaga? Por que eu vou tentar trabalhar naquele lugar? Eu não vi nada que me liga àquele lugar. Não tem uma cultura que parece que vai me aceitar ali, né? Então, é um desafio que ainda fica muito para a gente, né? De ser ativa mesmo, né? Sim. Acho que principalmente quando se fala da Globo, né? Que é geralmente o trabalho dos sonhos, o lugar dos sonhos, a meta inalcançável. E aí, quando você acha que ainda traz a variável de você tá acostumado com o mercado de colocar mais obstáculos ali, né? Parece ser um ambiente mais inalcançável ainda. Quando não é, né? Acho que a gente tem muita porta aberta, muita oportunidade para todo mundo. E acho que um ponto muito interessante que a Suzana trouxe ali também é de preparar a área para receber, assim, né? Não só trazer a diversidade, mas a maioria, que não é minoria ali, que esteja preparada, né? Eu senti um pouco isso quando eu entrei como estagiária, das lideranças não estarem. Minhas lideranças mesmo não foram preparadas para me receber naquele ambiente, né? Eles foram descobrindo ao longo do tempo o que eu ia passar e a cada obstáculo que eu passava. Mas eles em nenhum momento acho que foram alertados de você vai receber uma pessoa que vai precisar de um suporte maior, talvez se fosse um homem hétero entrando aqui e se encontrando no ambiente, né? Então acho que isso faz toda a diferença, não só da área como um todo, a diversidade, mas do time, dali da squad que for te receber, ter esse preparo também, né? Foi um ponto bom que você trouxe, Andressa, porque onboarding, eu acho que tem um peso que muitas vezes a gente não comenta, né? Mas o onboarding de uma pessoa, principalmente se a gente estiver tratando de uma pessoa LGBTQIA+, e principalmente se tiver ainda aquela camada de ter vindo por meio de vaga afirmativa, é um onboarding que não pode ser tão comum, né? Não pode ser um onboarding que passa por alguns assuntos sem esmiuçar, né? A gente precisa contar para essa pessoa que ela está num ambiente seguro e tudo mais. E hoje eu tenho uma visão que me leva para mais longe do que isso. Quando eu receber uma pessoa, e eu recebo pessoas no time, né? Porque eu faço onboarding de pessoas. Quando eu recebo pessoas que são cis, que são héteros, o que eu falo para essas pessoas? Que o onboarding delas também vai ter questões de diversidade, né? Na entrevista eu já costumo citar, e mesmo que a pessoa não seja de nenhuma minoria, a gente tem a cultura aqui de inclusão. Então,
A gente não vai admitir determinados comportamentos, mas o onboarding a gente ainda acrescentou a respeito das iniciativas da Globo. Porque eu acho que é uma questão de educar a galera, falar, olha só, se você for LGBTQIA+, a gente precisa te contar que você está num ambiente seguro e que a cultura daqui está buscando se melhorar a cada dia e que você vai ajudar nisso de maneira direta, ou seja, você vai ser protagonista aqui. Se a gente recebe pessoas que não são da comunidade LGBTQIA+, e que não são neurodiversas, que não são pessoas pretas ou pessoas indígenas, que a gente também diga para essas pessoas, olha só, você é uma pessoa branca, cis, hétero, mas aqui a gente tem grupos né, eu ia falar de sintonia, mas é de afinidade, a gente tem grupos de afinidade, a gente tem uma cultura trabalhando o tempo inteiro para que a gente tenha conversas mais nutridoras, para que a gente tenha pessoas que apoiem, né, umas às outras. Acho que é uma coisa da gente ficar puxando ali esse discurso para que a gente tenha mais aliados, né? Eu acho que uma coisa interessante é enxergar, Vanessa, a diversidade não como uma área e não somente como um pilar ali de captação de pessoas, sabe? Eu acho que é interessante para o mercado hoje em dia enxergar a diversidade como uma competência. E aí, como essa pessoa chega, como essa pessoa é um ponto que é tratado dentro ali daquela competência. Então, a gente não pode negar que dentro da nossa própria comunidade existem pessoas que são LGBTQIA+, fóbicas. Dentro do recorte étnico-racial, existem pessoas racistas. Então, assim, eu acho interessante trazer esse ponto, porque algumas formas, né, não aqui, mas no mundo ali, principalmente na internet, onde todo mundo pensa que é a terra de ninguém e cada um é o dono da razão, algumas formas que são colocadas, algumas questões, parece que está se criando uma guerra civil ali e quer quebrar ali as pessoas. Não, olha, a partir de agora hétero não tem vez. Se for hétero, branco, cis, não tem vez. Cara, não é isso. E aí é onde surge a figura ali do aliado, né? Tem muitas pessoas que estão dentro desse recorte heteronormativo, cis, rico, mas que têm essa inclinação a serem pessoas aliadas e buscarem para esses espaços recorte de diversidade. Também é verdadeira a afirmação de que há pessoas dentro de recortes minorizados, porque na verdade não é uma minoria, é minorizado, que não estão nem aí para isso. Então, assim, eu acho que é importante a gente destacar a diversidade como uma competência, porque o fato de você pertencer a um grupo, pertencer a uma comunidade, não te dá a chave do destino de decidir o que é certo e o que é errado. Bem como o fato de você não estar num grupo minorizado e você estar dentro de um grupo privilegiado, te dá oportunidades de criar caminhos, de dar oportunidades para outras pessoas que não são como você. Porque se você está numa sala, claro que eu ia adorar, uma sala cheia de LGBT, todo mundo igual a mim, né? Claro, eu ia adorar. Não vou dizer que não. Mas a partir do momento em que eu olho para a sala e vejo que é todo mundo igual a mim, naturalmente eu tenho que enxergar isso como um problema. Porque no país onde eu tô, com a brasilidade que tem, as pessoas não podem ser igual a mim, não devem ser igual a mim. Porque senão a gente não vai construir nada diferente. O pensamento é perfeito, perfeito, Suzana, obrigada por compartilhar, porque é uma questão de competência, sim, eu concordo com você. A gente precisa parar de ter essa coisa da separação, né? Porque isso enfraquece pra caramba. É uma questão humana, caramba, então tem que ser conversado muito mais no prisma de você se interessa por isso, por essa causa? Você quer trabalhar nessa causa, seja ela, né? A gente está falando do mês do orgulho aqui, mas a gente tem outras fatias, né? A gente tem outras nomenclaturas, outras divisões humanas aí. E aí, vamos embora, vamos trabalhar para a melhoria disso? Acho que é o que deixa mais rico. Obrigada mesmo, Suzana. E aí, meninas quietinhas. Fernanda e Andressa aqui quietinhas, ó. Ai, ai, ai. Aprendendo também, né? A gente vem aqui fazer uma troca e acho que a gente aprende também. E acho que o ponto não é nem só o do querer ser aliado, né? Eu acho que existem certos cargos que o ser aliado já acho que já vira mais que um querer, ele vira um dever, né? Como é que você vai liderar uma área, liderar um time se você não está disposto a olhar
para todos que possam estar ali, né? Para todos e qualquer um que entre nesse time. Eu concordo, Andressa. Fala, Fê. Não, acho que é muito isso mesmo, né? Eu acho que é importante, né? Ter ali pessoas e como a gente, né? A gente se ver ali, mas foi o que a Suzane falou. Se não tiver diferente também, já não é bom. Acho que é diversidade, é pra ter todo mundo mesmo, sabe? E é assim que a gente aprende. A vida não aprender só com os mesmos que os meus, aprender com os diferentes também. Arrasou, Fernanda. Ai, gente, com certeza. Tem uma frase. Eu já até falei para a turma de diversidade e inclusão. Tem uma frase que o pessoal de diversidade e inclusão criou, né? Que eu até falei assim: olha, quem criou essa frase, eu não sei nem quem é, mas eu daria um abraço, inclusive. Que é um encontro, diversidade é um encontro de todos, considerando cada um. Eu acho essa frase de uma genialidade muito singular, assim, porque, de fato, a gente precisa considerar a realidade de cada um. Todo mundo vai partir de estruturas diferentes, até histórias similares. Quando você vai a fundo, você percebe que é bem ali na base é diferente, sabe? E não dá pra gente pegar, eu acho que é um ponto muito interessante, que assim, para facilitar o entendimento, algumas pessoas tendem a pegar uma caixinha e colocar, olha, é assim que se faz, tá? Tudo que for dessa caixinha aqui é a receita do bolo. E não é assim, sabe? A minha vivência, ela é única, ela é exclusiva, ela pode servir como referência e norteadora para outras pessoas, mas não quer dizer que outras pessoas terão as mesmas facilidades ou as mesmas dificuldades que eu tive. E é importante que a gente considere que todo mundo tem a sua própria trajetória, sendo mulher na tecnologia, sendo mulher LGBT dentro da tecnologia, sendo mulher LGBT dentro da tecnologia e também sendo periférico ou não, ou sendo uma mulher dentro de tecnologia LGBT periférica e negra. Então, assim, são muitas camadas sociais que a gente precisa olhar para cada uma delas com muita sensibilidade, porque não dá para dizer assim, vou colocar uma receita de bolo e todo mundo que está dentro do aspecto de diversidade vai entrar dentro dessa receita. Não é assim. Não é assim na vida, não vai ser assim no trabalho. E é bom até que não seja, né? Porque senão a gente começa a criar plasticidade ali, uma realidade que na verdade não existe, né? E a gente acaba, isso não existe, não vou olhar para isso. E aquilo está gritando ali por uma sensibilidade nossa que às vezes não chega. Queria te abraçar, Suzana. Nossa Senhora, queria abraçar todas vocês nesse momento. Estamos chegando no finalzinho do episódio. Eu acho de verdade que se deixasse a gente ia ter coisa para contar para uma vida aqui. Mas pensando, né, em sair daqui com o coração mais quentinho, assim, tem um caos de perrengue aí relacionado à diversidade, alguma saia justa, algum momento de gafe de alguém que vocês falaram, ô, gente, pelo amor de Deus, que vergonha é essa? E um contraponto mais alegre aí, um momento de emoção do arquivo que vocês possam puxar aí, né, da memória. Pô, isso aqui foi muito maneiro, quando aconteceu eu fiquei emocionada. Então, eu tenho um, mas não tem muito a ver com tem. Tipo assim, eu sou uma pessoa um pouco apaixonada por esporte, digamos assim. Muito. E eu trabalhava aqui, na área, tipo, de jornalismo de esporte. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Eu tenho pontos de timidez, sabe? Eu sou tímida assim, pra conversar aqui é tranquilo, não sei o quê, mas eu tenho muita dificuldade de falar com pessoas famosas. Eu tenho essa dificuldade absurda de falar com pessoas famosas. E aí tem uma jogadora de vôlei que ela trabalha aqui, que é a Fabizinha. E eu sou completamente. Sempre fui apaixonado por ela. Ela também é LGBTQIA, né? A Fabi. E eu sou muito apaixonado por ela. Tipo assim, eu amo a Fabizinha, amo a Fabizinha. E aí, ela trabalha aqui e tal, e tava na época, eu acho que do PAN que tava tendo, e aí ela tá fazendo gravação aqui, né? Pra quem não sabe, aqui onde a gente trabalha é onde tem a gravação dos jornais esportivos, das transmissões e tal. Então aí eu tava entrando aqui no trabalho, e aí eu dei de cara com a Fabi.
Gente, vocês não estão entendendo. Eu comecei a tremer, eu fiquei nervosa, sabe? Eu fiquei muito nervosa. Aí os meus amigos, vai lá, Fernanda, vai lá, vai tirar uma foto com ela. E eu fiquei, não, pelo amor de Deus, não quero, eu não quero nunca mais. Pelo amor de Deus, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Gente, foi surreal. Elas, não, vamos lá, vamos lá. Eu não quero. Quer dizer, e aí depois que passou, eu falei, caramba, poderia ter ido falar com ela, falar que ela me inspira, porque ela é uma mulher LGBTQIA+, ela é uma... Tipo assim, eu acho que ela é ali uma pessoa no esporte que as pessoas têm como referência nessa área. E eu queria poder dizer isso pra ela, mas, gente, eu tenho uma trava absurda. E aí eu A fiquei, gente manda pra ela. não, pelo amor de Deus, não faço isso, que eu vou ficar já nervosa já. E aí eu fiquei, tipo, em choque. E o mais engraçado, eu sou uma pessoa baixa, que vocês não conseguem me ver, mas a Andressa que me viu que eu sou uma pessoa baixa. E descobri Afirmado. e descobri que ela é maior do que eu. Foi uma coisa na minha vida que eu fiquei assim, caramba, ela é alta. Você vê o costume, né, das jogadoras de vôlei serem muito altas e as líberos baixas. Eu falei, caramba, a Fabi é alta, ela é maior do que eu. E eu fiquei em choque. Eu tenho essa lembrança sobre trabalhar na Globo com tecnologia e esporte. Então essa é a minha experiência aí, gente. Desculpa, mas não tem um pouco muito a ver com... Desculpa não, obrigada por esse momento maravilhoso. Não tem tem um pouco de perrengue de vergonha, mas não é muito sobre o tema, mas é sobre pessoas LGBTQIA+, que são referências na minha vida. Então, Fabizinha, saiba que naquele dia queria falar com você, mas não conseguia. Maravilhosa, cara. Não tem nem o que pontuar aí. É só a gente mandar um trechinho de gravação para ela, sabe? Não Falar, ó, faça isso, não gente. teve coragem. Não teve, no dia a Fernanda não teve coragem, mas a gente quer trazer esse amor para você. A gente vai ter que Então, mandar um escuta isso e-mail aqui. pra ela. Não, gente, eu acho que eu morro de vergonha. Não, a gente manda sem te avisar nada. A Ana já tá concatenando tudo babado, ela manda por todas nós aqui, e aí ela te avisa, tipo, uma semana depois. Vai dar tudo certo. Ai, gente, não façam isso, mas vai Que continuar. aí você fica da paz. Maravilhosa. E quem mais quer compartilhar causos com a gente aí? Perrengues e emoções. Ai, gente, eu vou. E como eu falei lá no início, né? Eu acho que um perrengue foi a minha vida ter se tornado um Big Brother, né? Hoje eu olho isso como um copo muito cheio, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse passado por esse grande Big Brother das pessoas ali, ah, meu Deus, o curioso, o novo, o diferente, eu acho que eu não teria trilhado toda essa jornada que eu estou trilhando na Globo, de estar puxando o grupo de diversidade, de ter ido lá e conquistado a liderança do grupo, de estender isso para as regionais, porque é uma pauta que eu estou ali lutando, trazendo lá BH e, BH e DF junto com Recife, trazendo essa representatividade. E aí isso impacta em muita coisa na minha vida aqui dentro, porque no ano passado, e aí já trazendo uma coisa boa, né, de como esse limão se tornou uma limonada, e na verdade eu acho que se tornou um mousse de limão, não é nem uma limonada ali, porque eu tive a oportunidade de ser convidada ali pela área de estratégia e tecnologia para dividir, na verdade, dirigir o documentário do Orgulho LGBTQIA+. E aí foi lindão, assim, não foi porque eu dirigi, não, eu sou suspeita para falar, mas eu consegui, na verdade, realizar um super sonho meu, sabe? Que era trazer para o produto uma vivência LGBTQIA+, de uma só Globo. Então, eu tive a oportunidade de ir para o Rio e gravei com 3 pessoas maravilhosas. Eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, gravar com outras 3. Assim foi feito com Brasília, com Recife e Belo Horizonte. Então, dentro do mesmo produto, eu consegui condensar uma igualdade entre os nossos sites, eu consegui condensar histórias maravilhosas, enfim, até recomendo, se vocês quiserem assistir, tá lá no Academias Globo, que é o material Eu Sou Você do lado de cá. Tá lindo, alerta de lencinho, e eu espero que vocês gostem, mas assim, foi uma experiência riquíssima, 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 e foi onde eu percebi que a nossa vivência individual, ela é muito empobrecida, porque acaba que a gente não troca muito, e a partir do momento que a gente traz outras realidades e se conecta ali com pessoas que estão a quase 4.000 quilômetros de distância, mas que estão inseridos na mesma estrutura, na mesma esfera e na mesma vivência, apesar, né, de cada um ter a sua particularidade,
é extremamente poderoso e extremamente potente. Então, esse é um material bem lindo, vão lá ver. E, enfim, eu pulei de um Big Brother para um documentário e é isso. Olha, entretenimento e jornalismo caminhando de mãos dadas, minha gente. Isso é a vida de Dentro da Suzana Araújo. tecnologia. Dentro da tecnologia, isso é a vida de Suzana Araújo, minha gente. Obrigada. A gente faz piada porque no meio do caminho eu já estava aqui com uma lágrima brotando. Eu falei, é isso? De onde está vindo essa lágrima? E você não vai fugir, não, Andressa. Você fica bem aí, ó, se balançando aí. Eu tô bem te vendo. Não, mas vou falar assim. Eu acho que entre todos os caos ali que podem acontecer no nosso dia a dia, né? Acho que como mulher ser tratada diferente no ambiente masculino, como LGBT ser tratada diferente de outras formas, talvez vista mais como uma igual, assim, né? Quando a gente merece ser tratada como a gente é. Eu acho que diversas situações assim que eu passei, algo muito bom que eu tiro delas foi acho que as primeiras aliadas que eu tive assim, eu deixo aqui um beijão tanto para Luana quanto para Carol Calliope, que ainda está aqui na área, que foram as primeiras pessoas mulheres que abraçaram e que eu via que buscavam entender, e a partir do momento que tiveram situações, buscaram ser mais ativas de sentir o ambiente, de buscar se desenvolver e foi muito mais reconfortante para mim ter elas ali, né? Saber que eu poderia me posicionar, saber que eu não estaria sozinha, que teria pessoas ali me apoiando, independente do que eu sentisse. Então foram as primeiras aliadas assim que eu senti no ambiente e eu sou muito grata assim a elas. Muito bom isso. Momento bom, momento gostoso. Espero que role abracinho, porque, né, quando acontece essas coisas, a gente fica querendo abracinho, né, gente? Obrigada, Andressa. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Suzana. A gente está encerrando esse primeiro episódio, uma série de episódios especiais para o mês do orgulho aqui no nosso podcast. Espero que a gente alcance uma galera aqui. Se vocês tiverem algum agradecimento, algum comentário para fazer, esse é o momento, mulherada. Alguma coisa, porque Suzana ela ferve de coisa. Essa mulher tem Gente, coisa. eu vou Aí, agradecer muito assim, a oportunidade desse espaço, essa iniciativa foi maravilhosa, assim, porque, enfim, a gente está aqui estreitando laços, quebrando barreiras geográficas. Não precisei nem pegar um avião, olha, já conheci 4 pessoas que eu já quero, assim, trazer para minha vida. E eu acho que bem impactante, assim, trazer vivências diferenciadas para a mesma empresa, porque a gente vai crescer, porque a gente tem que construir legado, é um espaço onde eu olho para o futuro e talvez eu não esteja aqui, mas outras pessoas que cheguem aqui possam colher os frutos do que a gente tá plantando hoje, sabe? E acho que fica de recado que, independente de quem você seja, só seja alguém de verdade. Eu acho que também agradecer pelo convite, né? Não conhecia vocês, né? Então, prazer e muito obrigada. Adorei conhecer vocês, esse papo. Suzana pode contar comigo, com o Projeto Somos também. Eu acho que é o que você falou, quando a gente vê pessoas assim igual a nós, né? Nós sentimos mais à vontade. Então, adorei estar aqui, estar com vocês. Então, muito obrigada. Eu não tem como não agradecer pelo convite. Acho que eu aprendi, a gente aprendeu, trocou, e acho que a gente tira daqui parcerias que a gente não vai acabar aqui, né? A gente acho que com certeza continua trocando. Agradeço ao meu time, eles quase me obrigaram a mandar um beijo para eles, mas eu agradeço por toda a troca e espaço que eles me deram naturalmente me deram para eu poder ser quem eu sou nesse tempo que a gente está trabalhando junto. E agradeço a eles e a minha namorada também por terem me incentivado a estar aqui hoje. ai, meu Deus do céu, gente. Aí a gente fica como emocionante. Ai, gente, tem uma lágrima nesse olho, toda hora lá ela brota e fala, para com isso, gente, tem nada a ver, você tá ficando um negócio feliz. Eu, hein? Emocionadona. Mas obrigada de coração. Acho que foi um dos episódios que eu hosteei que eu fiquei mais emotiva. Obrigada por esse momento de troca e de enriquecimento. E eu acredito que todo mundo que ouvir vai entrar no mesmo espírito que a gente aqui. Obrigada mesmo. Então, finalizo agradecendo muito vocês, agradecendo a Ana
que a Ana está com a gente aqui hoje também, o Patrick, o Gui, o Jorjão estão aqui com a gente também. E para a galera que estiver ouvindo, pessoal da Globo, estamos lá no Soul Tecnologia, manda mensagenzinha sobre a gente, se estiver vendo coisas nossas, pode compartilhar lá no Instagram, que eles compartilham tudo de novo. A gente está no Conexão, tudo que a gente faz aparece lá, então continuem com a gente, né? E nos streamings de áudio também, né? Então, seja qual for a tua plataforma de áudio, se sendo Globo ou sendo externo, segue a gente lá, né? Vê quais são os próximos episódios, pede para ser avisada lá e dá notinha pra gente, que a gente também dá uma melhorada no que não estiver funcionando muito bem, tá? E se você quiser ver a gente também, não só ouvir a gente tá no YouTube também. Então, vê lá no Soul Tecnologia Globo, né? Que a gente tá, né? Do YouTube. Que eu sempre fico no Vem Pra Globo. Vem pra Globo. Vem Pra Globo. Obrigada, Ana Demésio. Sem essa mulher, que faríamos? Aí a gente também tá no YouTube do Vem Pra Globo. Então, se você quiser ver a gente além de ouvir, vai lá, vê a gente também, segue e dá o seu joinha lá pra gente. Não acredito que eu tô partindo por esse caminho na minha vida. Eu tô falando pra seguir e compartilhar. Eu zoei isso anos e eu acho que isso é kármico e eu mereço. Mas a gente é legal, então compartilha sobre a gente, que a gente é maior legal pra caramba. E se vocês quiserem trazer conteúdos pra cá, esse podcast é nosso, é da galera da Globo. É para falar do que a gente tiver de novidade na casa. Então, manda e-mail pra gente. O nosso e-mail é globotechcast@g.globo. Muito obrigada. Até mais para todo mundo. Espero que a gente continue se vendo aqui. Esse é só o primeiro do especial do mês do orgulho. Então, acompanhem os próximos também. Até!